Nós preparamos um curso que, de certa maneira, estamos iniciando um novo ano e um novo ciclo de aprendizado aqui, em que é um curso nivelador, basilar, e que a gente vai falar sobre igreja. Eu queria que fosse um ano, talvez sejam só 6 meses, mas a gente vai percorrer toda uma construção bíblica e sistemática sobre o que é igreja. Se você está na nossa lista de transmissão no WhatsApp, você já recebeu os livros que vão ser básicos para esse curso, e especialmente um livro em que a gente vai se basear muito na aula dele. Então, se você puder comprar esse livro, há inclusive uma compra coletiva acontecendo, porque é da Cultura Cristã, pela Amazon ele tá muito caro, é melhor comprar no site da Cultura, dividir o frete e todo mundo ter o livro. Para vocês irem acompanhando, para não ficar perdido. De onde o Pedro tirou isso? Agora vocês vão acompanhar o livro, se preparar para a aula. Claro que a gente não vai ficar só no livro dele, que é do Edmund Clooney, que chama A Igreja, mas nós vamos usar outros materiais em torno dele para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo sobre igreja. E eu quero mostrar para vocês hoje por que a gente vai estudar sobre igreja. Pedro, não é meio redundante? Nossa, uma classe sobre igreja. Eu quero mostrar para vocês que é muito desafiador e muito empolgante nós dedicarmos um bom tempo das nossas vidas estudando o que é a igreja. Eu vou começar, essa minha aula tem 3 partes, não se preocupem em tirar foto, não sei o quê, porque eu vou mandar isso para vocês na lista de transmissão. Mas eu queria começar, o título desse primeiro ponto é uma oportunidade. E eu queria responder qual o espaço que a igreja ocupa no cenário atual da espiritualidade contemporânea. E para isso eu vou começar com uma notícia lá do Science Daily, que é um jornal de difusão de ciência, onde eles vão pegando pesquisas que estão acontecendo e republicando. E eles republicaram uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Michigan a respeito da conexão entre espiritualidade e suicídio. E no fundo, a análise que eles fizeram é que uma pessoa que está casada, que frequenta a igreja, que cultiva algum tipo de espiritualidade, ele tem uma porcentagem muito alta de estar mais protegido de tirar a própria vida. E esse tipo de pesquisa é cada vez mais comum sobre uma geração que nós vivemos contemporaneamente, que não é aquela geração estigmatizada outrora, de dificuldades com a fé, uma juventude ateísta, uma juventude rebelde, como a gente vai ver, da década de 60, 70. O que a gente vê hoje é muitos jovens em busca de uma espiritualidade. Eu me lembro das 2 vezes que eu morei na Europa, por curtos períodos, eu convivi com gente assim. Não tinha dificuldade de conversar sobre Deus, conversar sobre teologia. Eu lembro que eu morava numa república com muitos estudantes. E me lembro que quando eu fui para lá, eles já moravam juntos, já tinham, há tempo estavam juntos. Falei, avó, tá vindo um pastor aí. Eu estudava teologia na época, tá vindo um pastor aí. E muitos olhares suspeitos, mas nunca tive problemas de conversar sobre esses temas. Por quê? Porque eles são uma espécie de buscadores. Esse é o termo técnico. E a gente vai ver que tem igreja para isso também. Eles eram buscadores. Sabe aquela espiritualidade meio genérica que vocês têm de seus colegas de trabalho? É aquela pessoa assim que acredita em horóscopo, faz o devocional com café com Deus Pai, ouve um coach que é meio evangélico, vai num curso de um cara que é católico e fala, nossa, ele só fala de Deus. Não tem gente assim? Então, esse é o perfil. Só que em todas essas pesquisas, e tem muitos bons livros, peraí, deixa eu tossir. Tem muitos bons livros contemporâneos que noticiam sobre isso. Por exemplo, o Alistair McGrath, que é um teólogo, doutor em biomedicina, professor na Universidade de Oxford, então ele sempre está nesse diálogo entre ciência e religião. Ele escreve muito sobre isso, sobre essa geração em busca. Esse é o grande trabalho das universidades europeias hoje com estudantes, é aproveitar essa oportunidade. Agora, raramente se fala da igreja nesses materiais. E antes de falar um pouco sobre a igreja, eu quero pegar um aluno do Edmund Clooney, que é o Francis Schaeffer. Vocês estavam com saudade dele? Vocês viram que o pessoal da mídia botou ele chorando porque as aulas iam voltar?
e a gente ia parar de falar dele, se enganaram os midianitas. Eu ainda vou falar dele sim. Schaeffer tem um livro chamado A Igreja no Final do Século XX, que é tão antigo e publicado há tanto tempo que a editora Cultura Cristã mudou a capa dele da Igreja no final do século XXI, mas é do século XX, em que o Schaeffer fala um pouco sobre essa análise de onde nós chegamos, onde chegamos, e ele fala sobre esse ser humano nessa busca. Ele fala, olha, devemos entender ainda que o homem moderno não suportou ser rotulado permanentemente como parte de uma maquinaria, como uma engrenagem de uma máquina impessoal. O ser humano não suportou isso. Por isso que ele voltou-se para o misticismo. Então, é exatamente isso que está acontecendo. O Schaeffer vai fazendo uma análise nesse livro da década de 60, 70, 80, Beatles, cinema. Ele mostra como que os Beatles foram passando por essa transformação. Ele pega os Beatles como um caso emblemático. Mas a gente pode pensar no U2. Quantas bandas, cantores, artistas, a Claudinha Leite, quanta gente que está com uma fé com Jesus. Não é isso? Porque não aguentou ser uma peça numa maquinaria. E é possível, portanto, que o homem moderno seja um místico, mas o seu misticismo é bem diferente. Por exemplo, das crenças de um místico católico outrora. Não é um místico assim como eram os místicos, os pais do deserto, essa espiritualidade católica tradicional. O homem moderno é um místico no sentido de um salto para o andar de cima. Schaeffer, o tempo todo, ele tem um outro livro que chama A Morte da Razão, onde ele vai falar que o ser humano vive em dois andares. O ser humano moderno vive em dois andares. Um andar da imanência, um andar das coisas sensíveis, um andar em que nós temos cotidianamente as coisas que a gente vê, essa relação de causa e efeito, e onde a racionalidade toma conta de tudo, e a gente tem um andar de cima, que é irracional, que são as coisas que não estão submetidas sob causa e efeito. A gente não sabe conectar os dois andares, e aí para a gente poder viver isso místico, a gente faz o quê? Dá um salto. É um salto irracional. Isso é figurativo, tá? Ninguém salta em lugar nenhum. Às vezes salta, por exemplo, saltar ondinhas no final do ano. É um salto irracional para o andar de cima, místico. É esse tipo de misticismo que o Schaeffer está falando. Ele chama de misticismo das palavras. Eu vi um anúncio esses dias na rede social de uma nota de R$1 milhão. É uma nota que o cara fez e falou assim, ó, aquilo que a gente joga para o universo, a gente recebe. Então compre a sua nota de R$1 milhão, porque você vai receber R$1 milhão. É um salto irracional. Ele busca um otimismo com base naquilo que está fora do âmbito da razão. Ele não sabe por que ele precisa saltar, mas ele sente-se obrigado a fazê-lo contra a razão. A gente não gosta de falar coisa que vai atrair coisa ruim. A gente não gosta de ler, nossa, não gosta de ver filme de terror, eu não gosto de ver esses suspenses. Isso não é bom. Por mais separado que o homem esteja de Deus, por mais ímpia que seja a vida dele, por mais deslocado que ele esteja da palavra de Deus, por seus sistemas intelectuais, pela sua culpa, pelo seu pecado, por que ele ainda insiste nesse misticismo? Porque ele é humano. Porque ele ainda é feito à imagem de Deus. Apesar de ser rebelde, ele está diante de Deus. O homem moderno descobre que precisa saltar para o âmbito irracional, mesmo que não saiba por que deve fazê-lo, e ao apegar-se à uniformidade das causas naturais em um sistema fechado, resta-lhe apenas três coisas: impessoalidade, tempo e acaso. A visão moderna que a gente vive é de impessoalidade, a natureza, a realidade, ela é impessoal, não tem uma força pessoal por trás, é causa e efeito. Ela é tempo, é sucessão temporal e é acaso. Como é que explica isso? É tempo, acaso e impessoalidade. O ser humano não aguentou isso. Ele não aguentou ser a peça dessa máquina impessoal, causal e ao acaso. E uma vez que esses três elementos não explicam as aspirações humanas, tem uma série de coisas que escapa essa tríade, sentindo-se verdadeiramente amaldiçoado e preso na sua própria forma de inferno, o homem salta para o andar superior. É esse tipo de pesquisa lá da Universidade do Michigan, é esse tipo de coisa que a gente vê cotidianamente do lado uns dos outros, na nossa universidade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. É gente assim, se você perguntar por que ela está fazendo aquele chá, aquela roupa quântica, tudo que ele está fazendo, ele não sabe, é um salto místico, ele precisa daquilo, porque ele é criado em imagem e semelhança de Deus.
Ele não vive sem. Aí o Edmund Clooney tá aí, ele é tão antigo, tadinho, que não tem foto dele boa, só pintura. No livro dele, A Igreja, que é um livro de 95, ele observa essas mesmas coisas e aí ele conecta com o tema da igreja. Veja o que ele fala. O único Deus que pode se ofender com esse tipo de tratamento, esse tratamento místico que o Schaeffer está falando, é o Deus da Bíblia, por causa das suas reivindicações de exclusividade. O nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ele reivindica para si ser o único Deus. Esse Deus, dizem eles, esses místicos contemporâneos, ele morreu há muito tempo com a teologia ortodoxa e a igreja é o quê? A igreja é a sua tumba. Diante do reavivamento do paganismo e das religiões da terra, nós deveríamos colocar de lado essas preocupações com a igreja e retornar à mensagem de Paulo no Areópago, proclamando aos pagãos modernos o Deus desconhecido, criador dos céus e da terra? Uma pergunta. Será que a gente não deveria, diante dessa busca dos jovens, dos profissionais liberais, desse misticismo, desse estoicismo contemporâneo, não é? A vontade de ser um estoico, de viver uma experiência transcendental, a gente deveria aproveitar isso, como alguns aproveitam. O discurso de todo coach religioso é esse. Não fala nada de igreja, não tem vida em comunhão, não tem batismo, não tem classe de catecúmenos, não tem disciplina, não tem nada. O que tem? Uma espiritualidade, um movimento místico. A gente não deveria aproveitar igual o apóstolo Paulo lá no Areópago? Ele vai falar que não. De fato, se a igreja se torna o centro e não Cristo da nossa devoção, a gente está em decadência. Nós não estamos aqui nesse semestre para dizer que a igreja é o centro e que ela que é a redentora e que é ela que ocupa esse papel fundamental na nossa vida. Nós precisamos de um redentor, correto? Uma doutrina da igreja que não é caracterizada em Cristo, centralizada em Cristo, o Redentor, ela é autofrustrante e falsa. Mas Jesus disse aos seus discípulos: eu edificarei a minha igreja. Ignorar o seu propósito é negar o seu senhorio. As boas novas da vinda de Cristo incluem as boas novas daquilo que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Unir os seus filhos a si mesmo e uns aos outros como seu corpo, o novo povo de Deus. Então, de fato, a gente tem uma oportunidade diante de nós, nessa predisposição das pessoas ouvirem a respeito de assuntos do andar de cima. Só que, se a gente faz isso sem a igreja, nós estamos apresentando uma mensagem partida para eles. Porque ela é uma das coisas que o Redentor veio fazer. Unir o seu povo, unir uns aos outros como seu corpo, o novo povo de Deus. Ok quanto a isso? Essa é a primeira parte da aula, a oportunidade que a gente tem diante de nós. Alguém quer fazer um comentário breve? Beleza, vamos caminhar. A gente pode ter tempo para perguntas no final, às vezes tem algum comentário específico que precisa ser dado. É uma aula, tá, gente? Não é pregação. Vocês podem interromper, falar. Bem, a gente vai dar uns passos para trás agora. Nós vamos retornar um pouco, eu vou contar uma história para vocês. E é muito engraçado que o Clooney conta essa história, o Schaeffer conta a mesma história, e eu vou usar um outro autor que foi aluno dos dois, que conta a mesma história, que é o Tim Keller, sobre uma crise cultural da igreja. Eu quero mostrar para vocês onde nós chegamos nessa condição que nós estamos da igreja, sobre o porquê que a igreja tal como nós conhecemos hoje, não só a Bereia, mas as igrejas aí de Goiânia, acontecem, funcionam, seus escândalos. O que explica isso? É uma história. E é muito importante a gente entender. Por quê? Porque esses são os desafios externos que a gente enfrenta diante dessa oportunidade. Tem desafios internos também. Se der tempo eu vou falar no final. Mas vamos começar com os externos. Quais são os desafios externos? Está aí o Tim Keller, num dos seus livros talvez mais importantes, A Igreja Centrada, que é um tratado de eclesiologia contemporânea, dividido em 3 partes, onde ele fala do evangelho, depois ele fala da cidade, e aí ele fala da igreja. Lá na frente ele tem um capítulo sobre a crise cultural da igreja, onde ele conta essa história. Essa história é a minha e a sua, eu tenho certeza. Veja,
até a metade do século XX. E antes da gente continuar lendo, olha aqui para mim. Tudo que o Tim Keller falar, o Brasil experimentou um pouquinho depois. Então ele está escrevendo, o livro é de 2012. Então quando ele fala assim, 15 anos, tal, há 12 anos, anos 2000. E tudo que ele está falando dos anos 2000, a gente enfrentou em 2010. Tudo que ele está falando da década de 60, 70, a gente enfrentou aqui no Brasil em 80, 90. Então tem um delayzinho. Mas é claro que também tem coisas que aconteceram mais ou menos simultaneamente e a gente vive também a ressaca delas. E eu vou explicar. Mas vejam, até a metade do século XX, a maioria dos cristãos conservadores das sociedades ocidentais se sentia praticamente em casa nas suas próprias culturas. Ou seja, a cultura, de maneira geral, não era hostil ao evangelho. As pessoas, mesmo gente de fora da igreja, concordava com as pautas meio básicas que um cristão conservador concordava. Havia uma postura da igreja, por causa dessa cultura mais ou menos hospitaleira, de indiferença com a cultura. Você não tinha, há 50 anos atrás, na igreja evangélica brasileira, aulas sobre Schaeffer, aulas sobre diálogo com a cultura, cinema e fé cristã. Ninguém se preocupava com isso. No entanto, lá pela metade do século XX, então, 1950, 1960 principalmente, a cultura ocidental começou a mudar de maneira dramática. Ocorreu uma mudança básica de mentalidade e uma crise de confiança em relação não apenas aos antigos ideais de patriotismo e orgulho nacional, que estavam muito misturados com a igreja americana, mas também aos valores morais tradicionais, particularmente as convenções sexuais. Antigamente, se você fosse conversar com aquele tio, aquela tia sua, que não era cristão, nunca foi na igreja, detestava crente, detestava padre, detestava católico, mas você fosse perguntar sobre casamento com ele, sobre criação de filhos, sobre política, tinham pautas em comum. Não era difícil estabelecer essas condutas, não era difícil estabelecer essas conversas. Isso foi mudando. Nos Estados Unidos, essa nova mentalidade brotou com força total, amplamente espalhada pela cultura jovem da década de 1960. Veja o que está acontecendo em 1960, a luta dos direitos civis, Martin Luther King, uma série de coisas ali nos Estados Unidos. A música popular questionava toda a autoridade, o cinema questionava, a televisão passaram a adotar vagarosamente o mesmo tom. E aí a cultura em que um cristão se sentia confortável, vamos dizer assim, passou a ser uma cultura mais hostil ao evangelho. Antes dessa mudança, é preciso fazer esse detalhe aqui, os descrentes, eles tinham sim que ser convencidos de muitas doutrinas antes de se converter, eles tinham que concordar com um monte de coisas conosco, mas os evangélicos podiam ter certeza que os seus ouvintes, eles eram pelo menos mentalmente capazes de entender a mensagem da fé cristã. As apresentações do evangelho podiam ser mais simples, não era tão difícil levar alguém na igreja. Eu estava pensando aqui no Brasil como que movimentos com estudantes, por exemplo, tem gente aqui que é da ABU, da década, não é da ABU dessa década, mas assim, ouviu falar, leu a história da ABU da década de 70, 80, os seus líderes, por exemplo, pensando na Aliança Bíblica Universitária. Tem muitos outros movimentos estudantis, vamos pensar nesse. Era uma mensagem simples. Era uma mensagem de compartilhar o evangelho sem as barreiras sexuais, étnicas, filosóficas, como econômicas, políticas, como pontos de problematização para a mensagem. Inclusive, a gente tinha figuras, eu nunca me esqueço, eu vi isso acontecer em 2010, 2008, Bispo Dom Robson Cavalcante, professor de ciência política da Universidade Federal de Pernambuco, falando, rindo, fazendo piada, todo mundo rindo, no congresso da CEPAL. Ele dizendo assim, brincando, de dízimo, falando sobre dízimo, contribuição, eu dou 10% para a igreja, tem outros 10% do partido que eu sou filiado, porque ele era um dos filiados do PT antigos. Falando disso, então,
que mudou? O que aconteceu? Essa mudança que aconteceu aqui, o Brasil demorou um pouquinho. O Dom Robson nunca conseguiria falar isso no auditório da CEPAL hoje. Nunca, nunca. Dom Robson, ele era o correspondente do John Stott aqui no Brasil. Ele era um dos grandes nomes dos CLADs, os Congressos Latino-Americanos de Evangelização e Missão. Ele não conseguiria, os mesmos vídeos não seriam ouvidos hoje por estudantes, membros de igreja e congressistas dos congressos onde ele pregava, os livros e coisas do gênero. Estou mentindo? Quem conheceu? É essa mudança que aconteceu. Era mais fácil, nesse sentido. Não é que o evangelho modificou-se, não é que eles não tinham um descrente para converter mesmo, não tinha que mudar de vida, crer num monte de coisas, mas a cultura, existe um quadro de referências amplamente difundido na cultura que se encaixava no imaginário da pessoa. Eu tenho um amigo que é missionário lá em Portugal e ele fala assim, sempre com muito espanto, que quando ele conversa, às vezes, com algum prestador de serviço, alguém assim no convívio dele, não muito técnico, ele não está na universidade, assim, na rua, e ele fala, Deus o abençoe, a pessoa olha assim para ele, e aí ele pensou assim, não, é o meu português, que não está sendo entendido. Aí ele fala, Deus te abençoe, sabe quando você fala assim, articulando tudo para a pessoa entender? E a pessoa ouve assim, não é que ela não ouviu, ela nem entendeu o que ele está falando. Por um lado, a gente tem aquele quadro dos buscadores de uma espiritualidade, por outro, a gente tem uma hostilidade com o evangelho, uma dificuldade de trazer as pessoas para a igreja. É isso aqui que está acontecendo. A mensagem do evangelho não estava simplesmente sendo rejeitada. Não é uma mera rejeição, não, eu entendo, só que eu não quero para mim. A gente tinha parentes ateus, não tinha? Gente assim convicta, que não queria. Eu tinha um tio, que inclusive eu fui fazer filosofia por causa dele, foi o terror lá em casa por causa disso, mas é ateu convicto. Quando todo mundo ia rezar lá na casa da minha tia, que era muito católica, ele ficava lá, parado, em silêncio, de olhos às vezes abertos, às vezes fechados, mas não falava nada, não tinha manifestação, não arrancava a roupa, não pintava aqui, não soltava bomba lá no meio do negócio. É diferente. O mundo estava se tornando incompreensível e cada vez mais odiada. O mundo em que os cristãos do Ocidente haviam conhecido, no qual a cultura pendia na direção do cristianismo ocidental, não existe mais. Isso também não existe hoje em dia, no Brasil. A cultura se tornou um problema que as igrejas não poderiam mais continuar desconsiderando. É isso aqui onde eu queria chegar com vocês. Se você estava dormindo, volte, acorde e preste atenção nisso aqui. A igreja, até então, ela tinha uma postura... Qual que era a postura da igreja em relação à cultura? Indiferente, não era um problema, não se pensava nisso. Há 50 anos atrás não tinha congresso sobre Schaeffer no Brasil? É porque o Schaeffer estava vivo ainda? Não, é porque não era importante. Quem que lia isso? Nerd. Ninguém lia isso. Só que trabalhava com estudante, universitário, uma coisa muito específica, BU, bababá. Não era um problema. O Schaeffer vai falar que é a postura pietista, no sentido de indiferença com a cultura. Não é que os pietistas não tinham algum tipo de entrelaçamento cultural, os puritanos não tinham algum tipo de entrelaçamento cultural. Claro que tinham, mas eles não ficavam problematizando isso. Por quê? Porque a cultura os acomodava confortavelmente. Isso acabou. E aí, quando acaba, a igreja não pode mais desconsiderar. É isso que o Tim Keller chama de crise cultural da igreja. A igreja não pode ficar sem fazer alguma coisa. E aí, ou ela vai resistir à cultura, ou ela vai abraçar a cultura, ou ela vai ser engolida pela cultura. Mas indiferente ela não pode ficar mais diante da cultura. Vocês entenderam esse ponto? Estão comigo? Tem alguém comigo, sim ou não? No entanto, no decorrer dos últimos 15 anos, então ele está falando do quê? Anos 2000 nos Estados Unidos. Muitos cristãos evangélicos abandonaram a posição pietista, isso que ele chamou, grosso modo, de indiferença com a cultura, por causa das mudanças relativamente bruscas no Ocidente em direção a uma cultura pós-cristã. Então isso que a gente vive é nesse sentido uma cultura pós-cristã. Muitos cristãos foram despertados da sua indiferença. Então não dá para ficar mais indiferente. A grande pergunta é como é que a gente vai ficar. Ficou-lhes menos possível enxergar as principais instituições culturais
cinema, a televisão, as mídias sociais, os jornais. Ficou impossível eles enxergarem essas instituições culturais como uma força benéfica à igreja, ou até mesmo favorável à igreja. Quem viveu aqui e viu, eu não vi, eu vi num documentário, mas quem viveu e viu o Caio Fábio pregando na Rede Globo, década de 80, não teve? Tinha isso lá, não tinha? Eu não peguei, só YouTube. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Acharam que, no mínimo, precisavam analisar a cultura, depois combatê-la, recuperá-la, adaptar-se a ela ou, com toda certeza, afastar-se dela. Mas alguma coisa precisava ser feita. Muito bem. Aí existiram alguns... Então isso aqui é um desafio externo. Teve uma resposta para esse desafio externo, que foi o que a gente ouviu na escola bíblica de férias. Aqui ele chama a atenção de dois autores importantes. Ele fala, olha, teve um movimento de distanciação do pietismo, que foi um movimento bom. Mas não vai perder muito tempo com um movimento bom, porque vocês já sabem dele. A gente vai falar do movimento ruim. Mas teve um movimento bom, que ali por volta da década de 40, alguns universitários de universidades importantes dos Estados Unidos notaram que a cultura precisava se basear amplamente no cristianismo. Era impossível conservar uma moral cristã durante muito tempo sem doutrina. Então, um homem chamado Carl Henry, que é pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido lá nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a falar assim, olha, os cristãos precisam ocupar-se de novo em reingressar em importantes instituições culturais e a engajar-se de um ponto de vista cristão na arena pública, no mundo acadêmico, no direito, nas artes. 20 anos depois, o Francis August Schaeffer, vocês estão careca de saber, convocou os cristãos a se relacionar de uma maneira com a cultura. E qual que é a mudança do Carl Henry para o Schaeffer? O Schaeffer foi uma das primeiras figuras populares a ser ouvida por uma geração inteira de evangélicos. Ele foi o Caio Fábio lá. Veja, ele na década de 70, 60, e o Caio Fábio aqui com 90. Tem sempre esse delayzinho. E era melhor o Schaeffer do que o Caio Fábio. Brincadeira, Caio. Se estiver assistindo isso aqui, não tenho nada contra você. Muito bem, até aqui? As pessoas gravam, né, as coisas que a gente fala e depois os processos vêm. Então, o que eu estou fazendo aqui? O primeiro ponto da aula foi uma oportunidade que a gente tem, correto? Lembra? Dos buscadores de espiritualidade, de gente em busca das coisas. Aí eu contei uma historinha para saber como é que a gente chegou aqui. E aí, como é que está a igreja nisso? A igreja começou a se preocupar, porque a cultura agora era hostil, tal. Teve uma abordagem boa, que é a abordagem que a gente está aqui. A gente falou disso o mês todo passado, né? É a abordagem que a gente gosta, é como a Beré foi plantada, é a teologia da cultura que a gente tem. Ok, só que em termos de igreja, não foi isso que aconteceu, obviamente, né? Por isso que nós somos a bolha da bolha da bolha. O que aconteceu? Aí o terceiro e último ponto da nossa aula é um processo de reinventar a igreja. Quais são os principais desafios internos que a igreja enfrenta na contemporaneidade? Aqueles lá são os desafios externos. Agora são os internos. Porque uma série de movimentos começaram a querer repensar a igreja, reinventar a igreja. E é aqui que eu vou começar a contar histórias que você com certeza conhece. De novo, o Tim Keller, ainda falando sobre essa história, ele vai dizer uma segunda resposta a essa mudança da cultura surgiu na mesma época da direita religiosa. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A direita religiosa lá nos Estados Unidos, que o Trump é uma das figuras mais contemporâneas, um dos seus agravamentos, distanciamentos, seja lá o que for, ela surgiu como esse emparelhamento da política como um meio agressivo de resistir àquela decadência cultural. E igualzinho a gente tem aqui a nossa bancada evangélica, do boi, da Bíblia, da bala, igualzinho, os pastores, os candidatos, igual. A mesma coisa aconteceu lá. Há um espelhamento. Que há que, de certa maneira, é uma resposta àquele chamado de ocupar os cargos públicos. Então, até então, tudo ok. Mas o Tim Keller vai argumentar sobre um meio agressivo e como que isso gerou um movimento gêmeo para o outro lado, que é isso aqui que a gente vai ler.
na mesma época, surgiu o movimento de crescimento de igrejas voltadas para as pessoas em busca de espiritualidade. Os seek sensitive. Seekers, exatamente. Os buscadores. Isso aqui é a nossa época, né? Isso aqui é década de 90 para frente. Se você é evangélico, você foi de uma igreja dessa. Que é o seguinte, começou liderado por uma igreja lá nos Estados Unidos chamada Willow Creek. Já ouviram falar? Como é que é o nome do pastor lá? Bill Hybels. Bom que ninguém respondeu. Bom sinal. Era um teste. Lá na região de Chicago, o movimento começou na década de 70, ganhou destaque na década de 80. A raiz do movimento é a filosofia de um missiólogo chamado Donald McGavran, que ensinava, isso aqui é importante, que os não crentes, os descrentes, eles não deveriam ser obrigados a transpor as barreiras culturais para se tornar crente. Que história é essa de eu ter que parar de ouvir meu samba, de eu ter que parar de vestir essas minhas roupas, de jogar meus RPG, entendeu? Que história é essa de eu ter que entrar numa igreja que toca um tipo de música que eu nunca ouvi, um pastor que usa um troço esquisito? Não, igreja tem que ter a cara do que eu estou acostumado. A academia onde eu vou, já viu que tem umas igrejas para essa academia? Da universidade, da minha casa. De onde surgiu esse movimento? Não é só porque é brega a estética da igreja. É uma tentativa de não obrigar descrentes a cruzar uma barreira cultural. É uma tentativa de fazer com que o descrente e o crente voltem a se sentir de novo bem na cultura. Não foi esse o problema que a gente começou lá atrás? Antes da década de 60, o que a gente tinha? A gente tinha gente começando a se sentir desconfortável. Veio um movimento de crescimento de igreja dizendo assim, eles não precisam se sentir desconfortáveis. Por que eles obrigatoriamente têm que se sentir desconfortáveis? Com esse princípio em mente, o movimento voltado às pessoas em busca de uma espiritualidade notou a mudança da cultura e reconheceu que o cristianismo estava se tornando cada vez mais estranho aos não cristãos de um ponto de vista cultural. É muito estranho isso aí. A sua ética sexual é muito estranha, seu jeito de trabalhar é muito estranho, seu linguajar é muito estranho. Você fala varão, varoa. Que é isso? É uma linguagem diferente. E aí foi todo um movimento de igrejas que influenciou muito. Tem uma igreja no Brasil, uma denominação no Brasil que passou ilesa. Tem várias igrejas presbiterianas que foram influenciadas por isso. Aqui na nossa cidade, inclusive. Reimaginando a igreja. Há um livro do Frank Viola. Toda vez que você vê esse nome, você... Luva, máscara, álcool em gel. Muito cuidado. Em que chama exatamente Reimaginando a Igreja. E a ideia é essa. A solução que recomendava não era uma igreja como sempre foi, uma igreja com cara de igreja. Não, a igreja não pode ter cara de igreja. Como aqueles que seguiam uma posição mais pietista, aqueles mais tradicionais. O que aconteceu com essas igrejas mais tradicionais? Por um lado, eles sempre foram indiferentes à cultura. E aí, por outro, se eles não responderam à cultura, seja de uma maneira schaefferiana, seja de uma maneira do Bill Hybels, o que aconteceu com essas igrejas? Elas começaram a morrer. Elas começaram a morrer, minguar. A gente conhece histórias assim, não conhece? Igrejas boas, o pastor não é um picareta, os membros da igreja não são ruins, mas assim, ele foi engolido pela cultura. Ele não conseguiu responder o que a cultura exigia. Eu conheço várias igrejas assim. Não conseguiu. Mas também não foi um movimento de força total, como era o caso da direita religiosa, apoiando projeto de lei, leis, manifestações. Não foi assim. Ao contrário, esse movimento se referia com frequência à falta de pertinência da igreja em relação à cultura, então procurava reinventar a igreja. Como? Principalmente adaptando o marketing sofisticado e as técnicas de desenvolvimento de produtos usados no mundo do negócio para atrair as pessoas seculares que não frequentavam as igrejas. Então, não tem culto, tem um café com empresários. Entendeu? Não tem escola dominical, é a Universidade da Família. Não tenho nada contra o nome do negócio, é só porque não me vem nada na cabeça agora. Você é o dono da Universidade da Família, me perdoe. Entendeu? Como é que a gente começa a reinventar as coisas? Mudando os nomes. Domingo, não venha na igreja domingo. Eu já ouvi isso de um pastor, não venha na igreja domingo, vá no parque, vá doar sangue. Não venha no domingo, não venha 2 vezes na igreja.
Isso é secularismo, gente. Estão entendendo? Vocês não conheceram isso? Só eu conheci? Porque eu andei em todos esses buracos. Todos. Quem sabe da minha história sabe como eu andei nesses buracos. Então, o departamento de mídia da igreja começa antes da igreja. Isso é uma estratégia de plantação de igreja hoje. Você aluga lá o hotel, cria a página no Instagram, bota umas fotos, umas mensagens, já começou a igreja. Tem nada ainda. Tem um monte de post, já existe. Tim Keller, ele vai falar o seguinte, olha, na verdade, essas duas respostas, elas representavam a maior mudança na posição pietista, que essencialmente ou desprezava ou censurava a cultura. A direita religiosa buscou mudar a cultura com agressividade, enquanto o movimento voltado para pessoas que buscam espiritualidade buscava os cristãos a se tornarem mais relevantes. Mas logo começou uma reação aos dois movimentos lá nos Estados Unidos. Os cristãos começaram a reagir não apenas à mudança cultural, mas também reagir às respostas que alguns cristãos fizeram. E aí, no final da década de 90, surgiu uma nova tendência entre os jovens evangélicos, conhecido como igreja emergente. Vou até beber uma água aqui, porque agora tem que falar muito. A igreja emergente, que hoje já emergiu, fundou de novo, ela era um terceiro movimento diante das respostas. Então, veja, a gente lembra daquele pastorzinho que está lá na igreja dele, pequenininho, diferente à cultura, aí de repente tem os schefferianos, neocalvinistas, o Tim Keller gasta um tempão falando do Kuyper, eu falei, não vou falar nada disso lá na igreja. Fala do Kuyper, do Schaeffer, e tem o pessoal da Willow Creek. Ok? Aí tem gente que não gostou de nada, falou assim, não gostei dessa direita religiosa, não gostei desse deputado, não gostei dessa igreja do fundo preto, da luz negra e do gelo seco. Nós vamos criar um troço diferente. Igreja emergente. A igreja emergente hoje não é um movimento... Teve um monte de coisa na época, um monte de livro escrito, que chegou meio atrasado aqui no Brasil, e aí a igreja emergente aqui foi rápido, assim, ela subiu e desceu, mas hoje... As comunidades contemporâneas, elas mais ou menos têm alguma característica da igreja emergente. Eu vou mostrar para vocês. Muitos líderes evangélicos jovens, sempre jovem, né? Concordam com o fato de que tanto a direita religiosa quanto as técnicas de marketing do movimento voltado para as pessoas em busca de espiritualidade não se relacionam apropriadamente com a cultura. Então, de novo, o problema ainda é a cultura. Para eles, a direita religiosa foi uma evidência de que a igreja havia se tornado refém de uma lealdade ingênua ao americanismo e ao capitalismo do livre mercado, então cederam a esses interesses, e de uma forma não verdadeiramente bíblica de pensar e viver, e o movimento voltado para as pessoas em busca de espiritualidade acharam que era uma rendição ao individualismo e ao consumismo. De fato, a leitura está certinha. Eles tinham clareza, e isso aqui que o Tim Keller vai falar, do que eles não queriam ser. Eles não queriam ser esse pessoal rendido ao mercado e rendido ao individualismo consumista. O Clooney é muito interessante, porque o Clooney ele antecipou isso muitos anos. Veja o que ele fala. Entre os evangélicos, particularmente na América, mudanças radicais na estrutura e na prática da igreja têm acompanhado o seu crescimento. Então a igreja cresce, mas tem muitas mudanças acontecendo. A reflexão sobre a doutrina bíblica da igreja não tem acompanhado o ritmo dessas mudanças. Então, as mudanças estão acontecendo, as pessoas estão reinventando as práticas da igreja, mas não tem reflexão doutrinária que acompanhe isso. Aí é muito interessante porque tem um sociólogo que ele ficou muito conhecido entre as pessoas que vão fazendo essas reflexões teológicas aqui no Brasil, que é o James Davison Hunter. Vocês já devem ter ouvido eu citar ele aqui. E eu sempre achei que ele era uma descoberta do Tim Keller, mas o Clooney cita ele há muito tempo. Veja que o pessoal sempre aprende dos mestres. O James Davison Hunter, ele escreve pela Universidade de Oxford, publicou livros importantíssimos, e ele é um dos especialistas sobre evangelicalismo. E ele vai dizer que entre os movimentos de liderança mais jovem, uma tendência marcante de seguir o mesmo caminho desastroso que foi seguido pelo liberalismo americano. Porque no meio disso tudo, eu estou falando da parte conservadora, porque teve a parte liberal.
que foi a parte liberal da igreja? O pessoal falando assim, esses conservadores, tudo aí, ó, falando da cultura, tem mais é que abraçar a cultura mesmo, tem mais é que reinventar essas doutrinas todas do passado, a gente tem que... E aí começaram uma série de ordenanças, desconstruções, novas hermenêuticas, características de um tipo de liberalismo teológico que o Clowney vai dizer, baseado do Hunter, de que, guardadas as devidas proporções, esses movimentos de crescimento de igreja, direita religiosa, fizeram a mesma coisa, desconstruir a igreja por dentro. Por falta de quê? Doutrina bíblica sobre a igreja. Quando o evangelicalismo saiu do gueto isolado dos fundamentalistas, que é o que o Keller estava chamando de postura pietista, ele começou a assumir os mesmos compromissos com a cultura secular que fizeram o liberalismo. Individualismo, compromisso com o mercado, com a cultura, para que eles fossem respeitáveis e se tornaram o quê? Redundantes. Tim Keller, voltando à palavra, ele vai dizer, em resposta às pessoas envolvidas com essa igreja emergente, o que ele sublinhava? Ele coloca 3 marcas aqui, como eu falei para vocês, hoje em dia elas estão espalhadas, mas presentes na maioria das igrejas. Veja, sublinhavam a justiça e o serviço à comunidade humana mais ampla, questões ambientais, justiça social, justiça de gênero, política, econômica, algo que nem a direita religiosa, nem o movimento voltado para pessoas em busca de espiritualidade, muito menos aquelas igrejas pietistas mais antigas, tinham realçado. Não tinha isso de fato. Os líderes da igreja emergente também chamaram atenção, como o Schaeffer tinha feito, para o envolvimento na formação cultural, para um aspecto de benefício das profissões seculares. Então, há uma clara ênfase em cuidar do empresário, do médico, do odontólogo, do profissional liberal, do jurista, como um meio de renovar a igreja. E a terceira ênfase desse movimento recaía na formação espiritual e na espiritualidade contemplativa, muitas vezes implementando disciplinas espirituais que haviam sido historicamente associadas ao catolicismo romano e à ortodoxia oriental, como uma resposta àquela espiritualidade Willow Creek. Aí, Lectio Divina, lecionário. Fala a verdade, vocês conhecem uma igreja que gabaritou 2, 1 ou 3 pontos desse aqui? Claro! A gente saiu do Mark Driscoll e da Mars Hill para um anglicanismo evangélico brasileiro. Foi isso que a gente saiu. Tem um podcast, você ouve em inglês, com certeza deve virar livro, da Christianity Today, que chama A Ascensão e Queda da Mars Hills. Porque a Mars Hills foi uma igreja lá do Mark Driscoll, que era a cara do movimento emergente, e aí ele foi se reformando ao final da sua vida, e aí ele caiu em alguns escândalos, e a igreja... Mas eu lembro de post do Augusto Nicodemos viajando para os Estados Unidos, indo lá na Mars Hills, vendo e fazendo uma avaliação, igual dos reis, das crônicas dos reis, andou nos caminhos do Senhor. Não derrubou todos os altares, mas andou nos caminhos do Senhor. Era igual a Mars Hills lá, o Driscoll. Só que aí ela afundou. E aí quando afundou, é onde nós estamos hoje. O que sobrou dos cacos? Porque até agora é só história. E algumas igrejas pararam aqui. É Lectio Divina, é formação espiritual, ou então formação de profissionais. Já viram um negócio tipo Reframe, sabe? Lá do Regent. É bom aquilo lá, mas é uma tendência. No entanto, a igreja emergente, ela se dividiu rapidamente em movimentos semi-identificáveis. A gente não consegue identificar uma igreja emergente ali, não tem. É difícil identificar hoje. Porque ela foi se dividindo. E é interessante notar que muito da fragmentação se deve a uma questão de como relacionar cristianismo e cultura. Ainda é a crise cultural. Os proponentes da igreja emergente, eles sabem o que eles não querem. Isso aqui é muito importante. Às vezes, eu e você também sabemos o que a gente não quer numa igreja. Mas a gente não sabe o que a gente quer. Ou que pelo menos a gente deveria querer. Eles não querem a alienação cultural do pietismo. Não, eu não quero fazer parte de uma igreja que, assim, alienada do que está acontecendo. Mas eu também não quero o triunfalismo da direita religiosa, panfleto, manifestação, praça cívica, Brasília. Não, nem quero isso, não.
E também a falta de reflexão e profundidade da maioria das igrejas voltadas à busca de espiritualidade. Não, devocional com café com Deus Pai, nem quero não. Quero um negócio assim mais robusto. Estão rindo, né? Deus está falando, aleluia. Eu não quero nada disso. E aí nessa busca de saber o que você não quer, a grande pergunta é assim, qual o modelo de igreja? Quais são as marcas de uma igreja saudável? Quais são as características de uma igreja? Ainda não chegaram a um acordo sobre qual seja o modelo ideal de relacionar cristianismo e cultura. E se você está ansioso para saber, eu não vou falar nessa aula. Aí, ó, já tocaram meu sino. Algumas igrejas do movimento emergente têm sido criticadas por parecerem com igrejas voltadas para as pessoas de espiritualidade, adaptadas às sensibilidades mais irônicas da geração mais jovem. Outras igrejas do ramo emergente optaram por uma perspectiva neo-anabatista. Eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui é, na minha opinião, o problema contemporâneo, sutil e silencioso, que poucas pessoas estão vendo, muito influenciada por autores como Stanley Hauerwas e o John Howard Yoder. O que é isso? E aí, acabou nossa aula. Tem só uma frase do Clown. Como é que a igreja está hoje, diante de tudo isso? Essa história é a história do Brasil. É a mesma história do Brasil. Com algum delay, eu acho que teve um delay nas ênfases do Schaeffer e tudo mais, neocalvinismo, blá, 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 mas não teve um delay da Willow Creek. Eu tive professores no seminário que iam, faziam summit, não é congresso de pastores, é summit. Lá, voltava e implementava tudo e dava aula disso, botava a gente para ler esses textos. Então isso foi quase simultâneo aqui. A gente teve essa ressaca também simultânea aqui, porque em 2009 era todo mundo lendo Mark Driscoll, era reformição, era gente usando esse conceito, que é um conceito de reformição, era dissertação lá no Jumper, lá no Andrew Jumper, sobre reformição. Essas coisas aconteceram, só que a gente também experimentou a mesma decadência. O que a gente tem hoje? Eu diria, de maneira estereotipada, tá? É só para vocês entenderem o que eu estou falando, mas não se reduz a essas pessoas. Porque está gravando, não quero nenhum processo. Primeiro, um Augustus Nicodemos cultural da Igreja Evangélica Brasileira. Como assim? Muita gente que chegou à fé reformada pelo Ministério de Pastores Reformados na internet, cujos supremos Augustus Nicodemos é o nosso herói. Então, a gente recebe várias entrevistas aqui na igreja dizendo assim, como é que você chegou à fé reformada? Eu estava descrente da minha igreja, entrei no canal do YouTube, vi o Augustus, vi o Hernandes, e aí vi o Ronaldo Crispim, vim para cá. É assim, né? Os presbíteros estão indo, não me deixam mentir. Então tem esse processo, tem um hype na teologia reformada. O pessoal descobriu isso, que essas igrejas que eram pietistas, meio assim, diante da cultura, mas o Augusto não é alguém alienado da cultura, tinha o que dizer sobre a cultura, foi chanceler do Mackenzie, então é um modelo, entendeu? É um modelo dessas igrejas. Isso é o que acontece hoje. A Berea está incluída nisso. Tem um outro modelo, que é esse do neo-anabatismo, que tem um livro muito famoso sobre isso, ele foi publicado posteriormente ao do Tim Keller, por isso que ele não menciona, que é a opção beneditina, do Rod Dreher, que a gente chama de neomonasticismo. O que o Dreher vai falar? Um conservador político, da direita religiosa, desencantado com a igreja, falou assim, a gente tem que criar as nossas próprias comunidades, nossas próprias escolas, a nossa própria bolha, proteger os nossos filhos aqui, porque não dá para enfrentar a cultura, eu não quero isso, não tem acordo. Ele começa o livro falando isso, ele fala, olha, quando eu tive o meu filho e eu conversava com os meus colegas conservadores políticos, mas a gente não sabia onde que a gente concordava, eu percebi que tinha uma crise. Aí o Dreher deixou de ser protestante, passou para ser católico, hoje é ortodoxo. Falta pouca coisa para ele chegar no paganismo grego. Mas ele está indo. E assim, Rod Dreher é amado por aí. É a mesma coisa do Stanley Hauerwas e do Yoder, neo-anabatismo, que o Dom Robson Cavalcante já criticava há um tempão também. E tem um terceiro movimento que eu chamo de Brasil Paralelo, que é isso aí mesmo, que é um monte de gente decepcionada com a igreja local que está,
diz que se volta ao catolicismo porque descobre a beleza da tradição. Não é isso? Descobre o brilho. Essa tradição é nossa. Ninguém citou mais o Orígenes, o Agostinho, o Tertuliano do que o Calvino nas Institutas. Só que pelo fato da igreja não falar sobre isso, ou eles terem chegado ao evangelho por uma igreja do tipo Willow Creek, de fato, quando ele vê um culto que tem começo, meio e fim, uma parede que não está pintada de preta, tem um vitral bonito, ele vai ficar louco. Tendências que a gente tem. E a mistura delas. O cara que gosta do Augusto, do Brasil Paralelo, e do Guilherme de Carvalho, e da Beré, do Schaeffer, vai embora. Beleza. O que a gente tem são grandes núcleos. O Tim Keller faz um quadro melhor do que esse, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Ele bota um quadrante de graça comum, falta de graça comum, sensibilidade para a cultura, falta de sensibilidade para a cultura, e ele mostra que tem movimentos em todos os lugares, assim. Movimentos mais tradicionalistas, movimentos mais abertos, movimentos com maior diálogo, movimentos com menos diálogo. E aí, qual que é a proposta de uma igreja centrada? É uma igreja que não é refém desses estereótipos. E toda uma eclesiologia para isso. É isso que nós vamos fazer aqui nesse semestre. Essa aula que é a aula de sensibilização. E eu vou terminar com duas palavras do Cluny. Ele vai falar assim: as ameaças à igreja no século XX mostram a nossa necessidade de igreja. A coragem para se manter à parte, sem ter vergonha das afirmações de Cristo, ela é nutrida na comunidade daqueles que são batizados no seu nome. A igreja não pode se aplicar ao estabelecimento do pluralismo, abrindo mão do seu direito de se proclamar o único salvador do mundo. Juntos, nós devemos deixar claros que somos testemunhas de Cristo e não de nós mesmos. Neste testemunho, nós não somos apenas pontos individuais de luz, mas uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como lidar com essas forças culturais sozinho. É isso que o Cluny está falando aqui. É em igreja. Esses desafios externos e internos da igreja só mostram o como a gente precisa de uma igreja. E ele termina esse capítulo, o primeiro capítulo dele também é de sensibilização, dizendo: agora a gente vai começar a considerar o que a Bíblia fala sobre igreja. Eu estou lendo um livro do Francis Chan, que chama Cartas à Igreja, que era pastor de uma mega igreja dessas, Six Sensitive, e abandonou tudo e montou uma igreja pequenininha. E ele começa o livro dizendo assim: se você fosse jogado numa ilha deserta só com a Bíblia, você ia conseguir retirar dela tudo aquilo que você sabe sobre igreja. Ou tem muita coisa que você sabe sobre a igreja que não está na Bíblia. Veio da cultura, veio da tradição, veio dos costumes de onde você cresceu. É isso que a gente vai fazer aqui. O que a Bíblia fala sobre o povo de Deus, sobre o governo da igreja, sobre preparação de homens e mulheres, de jovens, sobre classe, sobre ensino? É isso que a gente vai fazer. Ok?